professor da Universidade de Coimbra, João Leal Amado, veio ao TRT de Minas para proferir palestra com o tema As reformas trabalhistas em Portugal e no Brasil e o futuro do direito do trabalho. Para um público formado por magistrados, servidores, advogados e meio acadêmico, o professor português, que é membro da Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, fez uma comparação entre as transformações ocorridas nos dois países nesse ramo do direito. Diria que as perspectivas não são muito otimistas, isto é, neste momento acho que, sem prejuízo evidentemente de o direito do trabalho ter que se modernizar e, portanto, é impensável procurar manter soluções, normas, sistemas jurídicos que foram construídos no século passado para um trabalho que em grande parte já não existe, para empresas que já estão completamente modificadas, tem que evoluir, tem que se modernizar, mas a mensagem que eu procuro sempre transmitir é que julgo que essa modernização não tem que alijar ou não tem que dispensar aqueles que são os princípios clássicos, estruturantes deste ramo do direito. Um direito de proteção do trabalhador, da dignidade da pessoa que trabalha. Portugal passou por mudanças nas leis do trabalho, inspiradas, segundo o palestrante, por orientação semelhante à da reforma trabalhista brasileira. Mas as transformações ocorridas no país europeu, de acordo com o jurista português, além de terem sido graduais, também não foram tão agressivas em alguns pontos, como as da reforma brasileira. Um exemplo é a regularização do trabalho intermitente. João Leal Amado explicou que em Portugal, essa modalidade de contratação só é admitida em alguns ramos da economia. Nestes casos, o trabalhador presta serviço no mínimo 6 meses por ano e tem direito a 20% do salário nos meses não trabalhados. Para o especialista, o termo intermitente não é adequado ao caso brasileiro, em que não há obrigatoriamente intermitência e o trabalhador pode sequer ser chamado a trabalhar. Outra diferença é que em Portugal não é admitida a flexibilização de direitos por negociação individual. Verdadeiramente é impossível separar totalmente este processo dos aspectos mais políticos, porque o direito e a política, e sobretudo o direito do trabalho, tem muito de ideológico, de político. Este movimento de contestação do direito do trabalho tradicional, do direito do trabalho protetor do trabalhador, começou a expandir-se no quadro de um movimento em que começaram a predominar as chamadas teses, eu vou usar o termo, as chamadas teses neoliberais, digamos, de cunho mais a apostar no mercado livre, a ver com desconfiança os sindicatos e todo o aparelho protetor do direito do trabalho. O professor, com doutorado em Coimbra, também citou alguns aspectos em que a legislação portuguesa, na sua opinião, efetivamente se modernizou. Temas como a tutela da personalidade, a privacidade e o combate ao assédio. Esses pontos, segundo o palestrante, respondem a desafios da atualidade, mas não estão presentes nas mudanças que foram apresentadas como modernizadoras no Brasil. João Leal Amado diz que o governo atual português, com orientação política diferente dos anteriores, está promovendo leis para diminuir a precariedade das relações de trabalho.